Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace, o líder e sacerdote da casa. E nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito de um tema muito importante, que é como melhorar a minha mediunidade. Esse tema é complexo, é contraditório, mas a gente gosta de abordar exatamente sobre isso. Antes, eu quero pedir a você que me assiste que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, porque quando você faz isso, você fica por dentro de cada vídeo novo que nós lançamos por aqui. Não esqueça também de mandar ver no seu like, o seu joinha, porque é ele que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam de orientação. Então eu conto com você. Muita gente já se perguntou: Wallace, como é que eu faço para melhorar a minha mediunidade? E se você não me perguntou, essa pergunta você já se fez em algum momento. Deixe nos comentários se você já se perguntou sobre isso. Muita gente fala muita coisa. Então se fala, por exemplo, assim: olha só, você não pode incorporar em casa, porque se você incorporar em casa, você vai estar dando voz ao quiumba. Oh, meu Deus, que medo! Mas peraí, será que é bem assim? Às vezes, você pode chegar e ter aquela sensação de que Pombagira, de que Exu estão colados em você. E aí você fala: não, mas eu estou na minha casa, eu não posso dar vazão para isso, porque o pai de santo, a mãe de santo, falou para mim que isso é errado. Mas ninguém explica por que é errado. Então, se ninguém explica por que está errado, está certo. Vamos entender o seguinte: eu vou incorporar na minha casa, mas lá tem que ser um quiumba. Por quê? Por que você incorporar na tua casa é um problema? Ou será que se fala isso para você ficar preso a uma casa de santo? São questões. Mas é claro que incorporação requer muita responsabilidade. Exu e Pombagira não são brincadeira. Orixá também não é. Então, peraí. Você encheu a cara de cachaça. Você foi lá em Manguaçu, tá trêbado. Aí tua Pombagira vai vir tomando cerveja para falar meia dúzia de verdades na cara da tua sogra. Para que tá feio. Isso não é Pombagira de jeito nenhum. Isso é você passando à frente. Onde está Exu, tem caos, não tem confusão. Há uma diferença básica sobre isso. Só há confusão onde há Exu, quando Exu está furioso. Vou até contar uma história. Teve uma vez que a minha Padilha estava virada numa festa, enfim, em louvor a ela, e o pessoal começou a não tocar para ela. Pensa que ela levantou a voz, que ela chegou lá e só perguntou: não se toca mais para Pombagira nessa casa, não? O pessoal se enquadrou. Numa segunda vez nessa mesma festa, ela virou e começaram a apressar. Não, olha só, minha velha, tá na hora da senhora ir embora. Ela tinha começado a falar com a menina. Tá bom, ela foi embora. Ela saiu, desincorporei. Depois que ela saiu, começou a dar um salseiro, que foi uma confusão dos infernos. Isso é Pombagira agindo. Então, quando a gente está pensando nessas questões, precisamos perceber o seguinte: que Exu, Pombagira, eles têm vontade própria. Eles fazem o que eles querem fazer, respeitando sempre o dono da casa, porque são espíritos educados. Mas se eles respeitam o dono da casa, por que não respeitar você? Por que para você, que está na tua casa, tem que ser quiumba que está incorporando? Você tem problema, sim, quando você está lá usando drogas, para quem usa, quando você está
totalmente alterado nos teus sentidos, e a tua pombagira vira para falar mal dos outros. Isso é você passando à frente. É nesse caso que você precisa urgentemente procurar tratamento espiritual adequado. E não somente espiritual, psicológico também, psiquiátrico também. Pode acontecer, por exemplo, sempre nas questões mais absurdas. Você foi lá e encheu a cara de cachaça, mango assou, você está na mão do palhaço. E aí, teu Exu vira para te dar uma bronca, para falar para alguém que está assistindo, que Exu confia, o seguinte: olha, fala para o menino, fala para o cavalo, fala para a médium, que eu não quero mais ela aqui. Isso é Exu, não é a tua cabeça. Porque Exu, ele não vem em terra para destruir o próprio médium. Ele não vem para ridicularizar o próprio médium. Ele vem para criar o caos, desajustar as coisas, não para fazer confusão. Então, dito isso, se você está na sua casa, houve uma incorporação, e ainda que você tenha ouvido, e não tem problema você ouvir, você pode ouvir sim, há vários níveis de incorporação, e aí você ouviu o que ele está te falando, e o que ele fala é para o teu crescimento, isso é Exu. Ele não precisa da bênção do teu pai de santo. Você não precisa da bênção do teu pai de santo. Você não precisa da minha bênção. Você precisa de Exu na tua vida. Precisa de pombagira na tua vida. Quem já entendeu isso está se dando bem. Eu, como sacerdote de Maria Padilha, repito o tempo todo que eu não sou umbandista, não sou quimbandeiro, sou iniciado no candomblé de Queto e não pratico religião. Estou fora desses esquemas todos. Então, eu aponto sempre o seguinte: Exu e pombagira são bastante. Eu, no meu conhecimento que eu tenho, dos meus fundamentos que eu trabalho estudando o tempo todo, doutrinado por Exu, por pombagira, conhecendo inúmeros pais de santo de grande responsabilidade, digo o seguinte: você incorporar em casa tem que ter uma finalidade que seja o teu crescimento médium em primeiro lugar. Você melhora a tua mediunidade entendendo o seguinte, que mediunidade não é só incorporação. Você pode melhorar muito a tua mediunidade somente ouvindo o que uma pessoa tem para te dizer. As pessoas acreditam que o máximo da espiritualidade é você ter o privilégio da incorporação, quando na verdade a incorporação às vezes vem para corrigir falhas que existem na tua conduta e principalmente no que está acontecendo de maneira energética na tua vida. Então, meu amigo, minha amiga, olha só, incorporação é importante? É, mas quem não incorpora? É tão importante quanto. Você desenvolve, cada vez que você tem o compromisso, não com a tua casa de santo, não com o teu sacerdote, mas com o teu Exu, com a tua pombagira, para que você seja sempre uma pessoa melhor, em primeiro lugar para si mesmo e depois para a sociedade. Isso é uma leitura que nós aqui da Casa da Padilha temos de maneira muito clara sobre o que é Exu e o que é pombagira. O caos, a desordem, acontece, por exemplo, você tem um grupo de amigos, de repente, todo mundo começa a se afastar de você. Você não está leproso, é Exu que está tirando essa galera do teu caminho. Você está no trabalho, está insatisfeitíssima de repente e decidiu que não quer mais estar ali. É pombagira te botando para frente. Isso é o caos. Dizer que vai dar na cara, Exu virou em mim para dar na cara de fulana. Não, esse Exu se chama bebida. Esse Exu se chama alcoolismo. Não é Exu de fato. Exu, como evoluído que ele pode pegar a tua cabeça onde ele quiser. Ah, mas se entra na igreja tal, ele não vai virar de Exu. Duvido que não vira. Quando você é firme com Exu, meu amigo, minha amiga, tem trabalho que se faz é dentro de igreja. Sabia dessa não? Tem isso também.
Até por falar em igreja, o que tem me incomodado muito ultimamente é macumbeiro de todo tipo querendo atrelar uma ligação da macumba ao que o cristão vê. Vamos entender o seguinte: nós que somos macumbeiros damos cada mole que, assim, são ridículos, né? Por exemplo, você vai fazer um despacho e aí pega e deixa víscera toda aberta no meio da rua e tal. Pô, isso é feio, dá para fazer de outra maneira, dá para enterrar em alguns lugares e tal, isso, aquilo e tal. Aí você vai e bota macumba na porta dos outros, isso aí é feio. Mas isso ser feio não quer dizer que não vivamos num país em que há um fundamentalismo cristão poderosíssimo que faz lobby contra a macumba o tempo todo. E na minha visão, se a gente não entende isso, a gente está indo contra os sofrimentos que nossos ancestrais tiveram. Porque foi pelas mãos dessa galera que os nossos bisavós, trisavós morreram à base de chicotada, para hoje chegar pai de santo, mãe de santo, sacerdote, sacerdotisa, e dizer o seguinte: não, o cristão não está errado em pensar assim, porque ele pensa daquela maneira. Ninguém está errado por pensar como pensa. Todo mundo está errado em agir como age. Um cristão está errado quando ele age discriminando. E a culpa não é de pai de santo. A culpa é do cristão. E o macumbeiro, ele tem culpa sim, quando ele não entende que a vida em sociedade é importantíssima até para o culto aos ancestrais. Então, quando o macumbeiro polui um rio, quando o macumbeiro deixa tudo sujo numa cachoeira, quando polui o meio ambiente, quando dá tudo quanto é motivo, quando despacha ebó na frente da casa das pessoas, aí sim ele está errado. Onde é que o cristão entra nessa história? Não tem nada a ver. Não há hierarquia. O cristão tem muita conta para pagar, sim, com os nossos ancestrais. E, sobretudo, com a nossa atualidade. Porque o projeto de poder, de fundamentalista religioso, é impedir culto, é quebrar terreiro. Enquanto, erradamente, muitos macumbeiros porcos sujam o meio ambiente e nos expõem ao ridículo, outros estão fazendo campanha junto a vários tipos de criminosos, quebrando, queimando terreiro. Isso não é culpa nossa. Dado esse recado, deixa eu dizer mais uma coisa. A sua mediunidade, ela deve ser trabalhada toda vez que você sente que Exu está chegando perto de você. Como você sente isso? Você sente de várias formas. Uma delas, você começa a ficar mais feliz. Porque Exu é sobretudo alegria. Exu é amoral. Então, quando você começa a ficar olhando lá para tua mulher de maneira meio torta, doido para fazer uma safadeza com ela, quando você, mulher, está lá olhando para o teu marido e doida para ir para a maldade com ele, isso é a aproximação de Exu Pombagira. Quando você, meu amigo, está no teu trabalho e começa a pensar: se eu fizer isso aqui, que não é crime, eu vou me dar bem, vou derrubar o outro. Isso é Exu na tua vida. Você já está trabalhando a sua mediunidade, porque você está de tal forma colocando a sua cabeça para vibrar na energia poderosa de Exu, que Exu começa a te mostrar caminhos que você não estaria vendo. Então, vamos esquecer esse papo de que a mediunidade é só incorporação. Quando você ouve o problema de alguém, você dá um conselho, você está ativando a sua mediunidade. Depois de dar um conselho, vai para casa com um banho de descarrego. Se você chega e, por exemplo, não tem dinheiro para dar para alguém, mas você tem um pedaço de pão e dá para o mendigo que está pedindo, você está melhorando a sua mediunidade. A mediunidade é essa ligação, digamos assim, do médium
da pessoa com o mundo espiritual, no sentido que torna a religião, liga o homem à sua espiritualidade, à sua ancestralidade, fazendo um grande coletivo de bem, um grande coletivo de evolução, um grande coletivo de amor, um grande coletivo de evolução. Mas evolução não é só dizer sim, é dizer não aos abusos, é dizer não à dominação, é ser rebelde, sim, porque se o próprio Jesus Cristo foi para uma cruz por ser rebelde, quanto mais Exu, que já é a própria manifestação da energia do caos. Então, não é na obediência que se cresce é na força de vontade de fazer mais e fazer melhor e de não aceitar a vida como a vida é obrigar a vida a fazer sentido. Isso é cuidar da mediunidade. A mediunidade, meu amigo médium, é sua, não é da tua casa de santo. O axé pode ser da tua casa de santo, mas você é parte do axé também. Você pode não servir para aquele corpo mediúnico, mas pode servir para outro. Quem disse que para você ser espiritualizado, você precisa estar sob a tutela de um pai de santo? Você precisa de muito estudo, de muita fé nos teus guardiões, de se preparar o tempo todo para ser o melhor para si mesmo, em primeiro lugar, e depois ser o melhor para a sociedade. Porque a sociedade precisa de você, até para fazer macumba para os outros que estão precisando. Wallace, você está ensinando a fazer o mal. Eu não ensino mal, não ensino bem. Ensino Exu. Exu ensina a fazer o mal. Porque isso é Exu. Não adianta transformar Exu em servo de Jesus Cristo. Não. Exu é Exu, Jesus é Jesus, e se Jesus for subversivo, Exu é muito mais. Ou você acredita que Jesus Cristo era o homem da ordem, ou você acredita que Jesus Cristo pegaria em armas para defender seu patrimônio. Se você pensa isso, meu amigo, minha amiga, vamos dar uma olhada melhor no que foi Jesus Cristo, no seu poder de subversão, que aí a gente começa a ter mais ideia do que a força subversiva de Exu na nossa vida. Deixe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que Exu estava mais próximo de você. Se você não conhece teu Exu Mente Pombagira, entre em contato com a Casa da Padilha pelo número que aparece aqui na sua tela e agende jogo de búzios conosco. Você entra em contato com a minha equipe marca o jogo para você e eu faço o jogo de maneira online em tempo real. Antecipo sempre, o nosso jogo não é barato, não é caro, é no valor justo, é na troca da energia do dinheiro que a vida de todo mundo se movimenta. Se você quer ter os caminhos abertos, entre em contato com a gente por esse mesmo número aqui e nós vamos fazer para você um trabalho forte de abertura de caminho na força do teu Exu e da tua Pombagira. E se você quer ampliar o teu poder de atração, por esse mesmo número que aparece aqui, você faz um trabalho com a gente. Esse de fato é mais caro, porque ele é somente na força dos teus Exus, ligados pela força de Maria Padilha. E aí não tem como dar errado. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, no axé da Maria Padilha, até a próxima, tchau, tchau.